Então, galera, primeiro episódio chamado O Começo do Fim. Vamos começar analisando, comparando como foi a nossa primeira reação geral e a comparação desse roteiro com os livros. Observações aí, galera. Então, a princípio a gente já vê o Mago Stregobor. E, assim, a gente percebe no conto, quando a gente pega pra poder ler no livro, que o Geralt já conhecia o Stregobor. E foi uma das coisas que eu percebi que ele não conhecia na série, né? Que foi uma coisa que, tipo, ele foi à primeira vista, ele virou e falou assim, ué, mas quem é você? Ah, Stregobor. E o Stregobor também não conhecia de nome, mas não havia realmente feito burburinho sobre o Geralt. Foi uma das diferenças. Ele sabia muito mais da profissão do bruxo do que quem era o bruxo, né? Exato. Isso. Essa foi uma Eu também diferença. achei estranho que ele já se entrega sem motivo nenhum. Tipo, cheguei. Oi, eu sou Stregobor. Mas peraí, tu não era Mestre Irion? Não, Stregobor. Não, ele já chegou já. O Mestre Irion tá ali, beleza, morreu, assumi, show. Mas eu acho que, apesar desse desencontro aí com a questão do livro, eu não senti que afetou a história, sabe? Eu acho que manteve a ideia principal. Eu, francamente, a parte da Ciri, que foi uma parte que foi tecnicamente inventada, eu senti que trouxe muito mais o que eu senti lendo os livros. Inclusive, eu chorei descontroladamente na parte da Ciri. Fui chorar no banheiro depois de assistir o primeiro episódio. Mas a parte da Renfri, eu senti que eles pegaram os pontos principais, mas a moral da história, eu acho que eles se perderam. De verdade. Principalmente porque a história da Renfri é tão fascinante é que os livros nunca confirmam se ela era mutante, se a maldição do Sol Negro realmente tinha afetado ela ou não, e sim de que ela virou um monstro pelas circunstâncias da forma que ela foi tratada. E não pelo fato da maldição do Sol Negro em si, né? Exato. Que foi uma coisa que ela já vestiu. E a série dá camisa, indícios de que ela já vestiu de que a camisa, ela tem essa imunidade, série. né? A série fala que ela é imune à magia, que ela é suscetível à prata, e aquela meio que umas premonições que ela dá. Assim, uma coisa que eu confesso que me incomodou foi a aparição exacerbada dela no quesito de magia, porque, como a Ju disse agora anteriormente, era uma incógnita, por assim dizer. A gente não sabia se era de fato, se ela tava se tinha esse quê de magia pelo fato dela ter nascido nesse Sol Negro. Então ela meio que, assim, ela se assumiu uma pessoa incógnita lá, mas não de fato pelo nascimento dela no Sol Negro, sabe? Então eu acho que isso, eles frisaram muito que ela, nossa, ela realmente é um monstro, tipo, ela tá no mesmo patamar aqui do que o Geralt. Eu fiquei meio... Mas vocês acharam que, assim, uma coisa que mudou muito e fez expor um pouco mais esse outro lado dela, que confirma o que o Stregobor diz, é o fato de que eles mudaram a questão de quem vai receber o Geralt na cidade, né? Que é a menininha. Sim. E o que eu acho assim, o momento que eu percebi que desencadeia uma explicação exacerbada e quebra um pouco dessa moral, é quando a Renfri pega a menininha como refém. Aí que eu falei assim, tipo, não, beleza, tudo bem. Só que ela tá se entregando muito ali naquele ponto que ela fala, não funciona comigo. Aí falou, ok, que informação direta, talvez poderia ser um pouco mais sutil, tipo, o Geralt tentar e ver que não funciona com ela, algo mais sutil. E ela não verbalizar, é isso. Sabe? Foi tipo... O nosso plano é esse! Exato, exatamente. E outro ponto que, tipo assim, gente, o conto O Mal Menor é um dos meus contos favoritos dos livros. E outro ponto que até o Renan comentou agora, que a Renfri pega a Mariuka, que é a menininha, como refém, foi outra coisa que me incomodou, porque todo o drama do Mal Menor é que ela deixa implícito, ela dá uma dica pro Geralt que se ela não conseguir pegar o Stregobor, ela vai começar a matar gente. Só que ela vai tocar o terror. a gente nunca fica sabendo se isso é um blefe ou não. E outra, no livro, na cena, ela está na praça com os seus capangas. Só, tipo... E, tipo, ela fala que vai... ela deixa indícios que vai começar um massacre, porque ela cita uma ocasião que isso já aconteceu. O Ultimato de Tridam.
ela cita essa ocasião. Aí que ele fala, tá, não sei que lá, praça. Aí ele acorda, vai e ela tá na praça, literalmente. Ela não tem ninguém como refém. Porque a ideia dela no livro é fazer um massacre na cidade. Até o Stregobor se entregar. Aí é que tá. Ela diz isso pro Geralt e fica naquela assim, ó. Eu tô dizendo isso pra ti, pra tu matar o Stregobor pra mim e eu não precisar fazer nada. Mas... É como uma chantagem, né? Exato, mas a gente como leitor, o Geralt em si, nunca descobre se ela realmente ia seguir com esse plano ou não. Porque ele chega lá e eles acabam brigando e não dá tempo de resolver nada no diálogo. Então, apesar de eu ter gostado muito do ambiente, dos atores, eu achei que todos os atores foram muito bem escolhidos. Alguns diálogos foram inteiramente, tipo, palavra por palavra tirada dos livros, todo aquele monólogo com o Stregobor. E essas partes foram, tipo, eu gostei bastante, mas eu achei que o ponto principal do conto, O Mal Menor, a série falhou em adaptar. Porque eles pegaram e como o Renan falou, tipo, meio que igual a equipe Rocket. É isso, isso e isso. Meu plano é esse. E não deixou nada pra... Ah, mas será que era isso mesmo? O Geralt ele só tem aquele arrependimento de ter matado ela, mas não... E eu tenho ainda 2 tópicos pra poder acrescentar ainda sobre a Renfrey. Eu sei que a adaptação, antes que a galera venha reclamar aqui nos comentários, algumas coisas são mudadas, isso é normal. Mas, assim, faltou uma parte que eu gostaria que ela tivesse falado da origem dela. Que anões? Exato. Sabe, eu senti falta disso porque o Sapão sempre fala sobre isso, sabe? Dele ter se inspirado nesse conto da Branca de Neve, mas com uma coisa mais 18ão, assim, mais pesado. E outro tópico que também cai nisso é... A Renfrey foi uma equipe Rocket, mas o roteiro não foi equipe Rocket. Porque os cortes ficaram totalmente bagunçados. E o que aconteceu? Uma coisa que era pra ter ficado mais explícita, acabou ficando mais implícita e confusa. E a coisa da Renfrey, que era pra ter ficado mais uma coisa resguardada, ficou uma coisa mais jogada. Ficou uma coisa mais de tipo, pá, toma, é isso daqui. Principalmente eu tava assistindo isso com o meu marido, e meu marido ele não é fã de The Witcher como nós somos. Assim, ele só jogou os jogos, ele me escuta falando dos livros, ele absorve alguma coisa por osmose. Sim, só de ouvir, mas ele não conhece a história. E quando terminou o episódio, eu olhei pra ele e falei assim, tu entendeu o que tava acontecendo as coisas, tipo, uma muitos anos antes e a outra muitos anos depois? Aí ele olhou uma linha temporal ali, o problema não foi errar a linha temporal, foi não deixar claro. Cara, um negocinho no cantinho assim, ó, tempos atuais. E depois trocar, tipo, há 20 anos atrás. Não, eu acho que isso pesou. Inclusive foi o Alex que dirigiu esse episódio. Inclusive eu fiquei muito chateada por ter visto que foi ele que dirigiu esse episódio. Porque ele sabe fazer corte. Entendeu? Ele sabe fazer, tipo, virada de núcleo. E o que não aconteceu, porque o que foi que aconteceu foi de tipo... Pô, beleza, vamos colocar a Batalha de Marnadal, vamos colocar a Ciri e vamos colocar Geralt no mesmo episódio e vamos. Pô, beleza, vamos chegar junto. Mas dava pra ter colocado isso de uma forma mais clara e mais sucinta e mais palpável pra uma pessoa que acabou de chegar no universo The Witcher, sabe? Acabou de sentar na cadeira e tá se deparando com aquilo pela primeira vez, do que a gente que já tá acostumado que debate o assunto quase que por osmose todo dia, entendeu? Exato. Então eu acho que, assim, uma das falhas que aconteceu pra falar a verdade, nos 3 episódios iniciais foi a questão... Eu ia falar isso agora, isso é uma coisa que melhora... A gente não vai falar dos próximos episódios, mas isso melhora com o decorrer da temporada. Sim, total. O primeiro episódio tá muito... Total. O primeiro, o segundo. Aí o terceiro começa a ver uma mudança lá pra frente e começa coisa é um negócio que... eu não posso falar por exemplo, quem tá entrando na série, mas por exemplo, é uma característica da série que eu gostei, que eles conseguiram, pra mim, abordar essa questão das linhas temporais diferentes. Mas que uma marcação a mais ali não faria mal pra indicar, não faria. Não. Porque pra quem só não leu... faria mal, precisava dessa marcação temporal. Pra quem, até mesmo, depois quando vamos chegar no episódio, eu até comento sobre isso, que seria no caso da Estriga, mas enfim. Quando a gente pensa no público que tá vindo mesmo, vai ficar um pouco de confusão, porque eles estão vendo a Ciri se desenvolver como adolescente, e o Geralt meio que criando o seu senso de moralidade, se estabelecendo. Eu não quero sair muito desse tópico, porque a gente tá falando do primeiro episódio, mas o que aconteceu foi que
pela falta de clareza do tempo atual que aquilo tá se passando, ficou parecendo tranquilamente uma pessoa que é recém-chegada nesse universo. Parece que as coisas são simultâneas. E isso não acontece. Deixa essa sensação. Pra quem leu, consegue distinguir. Não, e eles dão uma dica nesse episódio, que é o seguinte. No banquete de Sintra, a Calante fala assim, ó. Quando, tipo, a Ciri fala, quando tu tinha minha idade, tu tava lutando numa batalha X. Aí lá, quando o Henry tá falando... O Geralt tá falando com a Henry, a Henry fala... A Henry fala, pois é, a Calante tá lá lutando nessa batalha. Aí, tipo, então a Calante é criança enquanto o Geralt tá... Ficou uma coisa bem escondida, assim. Isso passa fácil. Sabe? Pra quem não tá... Tipo, até porque é um nome de uma batalha que não é conhecida, é uma coisa que não vai ser repetida de novo, então isso é só uma notinha de rodapé. Link. Exato. É um link pra falar, olha, se liga no tempo. Mas se a pessoa não prestou tanta atenção, passa, Exato. Isso me deixou bem chateada. Eu acho que faltou clareza pra poder mostrar que os eventos não são simultâneos e existe uma grande linha ali, uma mudança de tempo totalmente diferente, sabe? Se passou muito tempo entre um evento e outro. Eu acho que isso foi um erro dos 3 primeiros episódios. E principalmente no primeiro. Que foi logo de cara, assim, que tem que abrir o episódio, já veio com esse erro. Eu fiquei... Isso me chateou bastante. E a gente tá aqui, parece que a gente tá massacrando, mas também teve muita coisa que eu gostei nesse episódio. Principalmente, apesar dos cortes não terem ficado legal, eu gostei de todo o arco de Sintra. Eu achei que ficou... Sim, nossa, o arco de Sintra ficou muito bom. Assim, o arco de Sintra, a gente tá falando com spoilers, né? Vai ter um aviso de spoilers no começo desse vídeo. A hora que começou o episódio, eu tava bem, tipo, beleza, tá tranquilo. Mas a hora que chegou ali a parte da Calante e da Ciri fugindo, gente, eu não conseguia parar de chorar. Aquilo bateu muito forte. Todos os eventos que acontecem ali são canônicos, estão de acordo com as descrições da Ciri, do saque de Sintra. As atuações, que é tão tópico mais pra frente, mas as atuações ficaram impecáveis. As falas, excelentes. Assim, o fato da Ciri não saber de nada do Geralt não é canônico, porque nos livros é dito que as criadas fofocam sobre isso pra Ciri, mas... Como eles estão indo com essa vibe dela ser mais inocente pra dar uma equilibrada no fato dela ser um pouquinho mais velha na série, eu entendo e eu concordo com essa mudança que foi feita. E eu achei que o auge desse episódio era pra ser o Mal Menor, que é um dos contos mais icônicos dos livros, e acabou sendo o Massacre de Sintra roubou toda a cena. Assim, foi, gente, perfeito. Podia fazer uma ênfase aqui pra um personagem. O Rei Este. Eu ia comentar isso agora, mas eu confesso que eu fiquei um pouco chateada com a relação entre a Calante e o East, porque eu acho que foi demais. Não sei porque... achei, ao meu ver, a ideia que eu tinha de Calante, ao meu ver, não foi toda aquela preocupação. Ela demonstrou demais coisa que não havia ali. Eu discordo, Thay. Eu achei que, tipo, demonstrou demais coisa que não havia ali. Porque eu acho que a Calante ali, na situação que ela se encontrava, que ela tá coroando ou tá nomeando os cavaleiros, pra mim, pelo menos, ficou muito clara a distinção dela como governanta daquele reino. Aí depois, na Batalha de Mardadal, mostra muito mais a face dela como guerreira. E na relação com o Waste, mostra muito mais o lado pessoal dela. Eu gostei dessas facetas que aborda no personagem. Por exemplo, entre a nomeação, eu achei bom, porque deixou claro a diferença dela como rainha, porque é ela que tá mandando, mesmo tendo uma pessoa que tá ali só de espantalho, comemorativo, sacou? De tipo, preciso ter uma figura masculina pra poder me dar suporte. Mas eu achei que, tipo, exploraram demais uma relação que realmente não tinha ali, entendeu? Que era, tipo, era uma coisa de, tipo, a Calante tomava as rédeas total. Mas aí mas ela tomou as rédeas. Não, mas eu achei que, tipo, foi muito impactante pra ela ali durante a Batalha de Mardadal. Tipo, pô, beleza, ela tava numa batalha, coisa e tal, mas, sabe, foi, tipo, eu achei excessivo. Thaís, achei muito excessivo, tipo, como se não houvesse necessidade de tanta emoção tipo, pela morte do emocional Waste. pra aquilo em relação ao Waste. Tipo, eu achei
demais. Não, ok. Por que eu discordo disso? É porque o relacionamento do East, né? Eu tenho que falar East, do East com a Calante nos livros é indicado de ser um relacionamento muito cheio de luxúria. Porque no conto, uma questão de preço que não está sendo adaptada aqui, mas é o conto que a gente vê o relacionamento dos dois nos livros. O autor deixa entender que os dois eles têm um caso sexual que eles não assumem porque a Calante não quer ter um cabresto. Ela não quer um homem de volta na vida dela pra ser rei. E o único fato, tipo, o único motivo dela casar com o East depois de tudo que acontece no banquete é porque ele meio que aceita a posição. Casar com ela, mas deixar ela no poder. E porque ele ama ela. E eu achei que eles mostraram muito bem, ainda mais que quando a gente vê os dois ali agora, são 20 anos depois disso. Então esse relacionamento que era baseado em um respeito e em luxúria, se desenvolveu para um relacionamento de amor. E eu achei que foi muito bem retratado isso no pouco tempo que eles tinham pra mostrar. E deixa bem porque, claro. Tipo, ao meu ver, eu não acho que, por exemplo, o tamanho de correspondente que o East dá pra Calante seria a mesma porcentagem que a Calante dá pro East, sacou? E eu achei, tipo, muito balanceado. Eu acho que, tipo, ele é realmente cumplicidade, tipo, admiração e amor por ela, mas eu não acho que ela sinta, tipo, exatamente nesse mesmo nível de admiração e amor que ele tenha por ela e ela sinta por ele. Entendeu? Tipo, foi isso que pesou pra mim. Que, tipo, beleza, eu sei que isso realmente existe, mas eu não achei que foi nesse peso todo. Foi a única coisa ali que eu fiquei meio incomodada quanto a isso. Então, galera que tá vendo, a gente claramente tem sua opinião disposta. Diz pra gente aí no comentário qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto. Exato. E o próximo tópico seria a questão da fotografia, trilha sonora e figurino, no caso a arte da série como um todo, nada efeitos especiais, atuação. Só a armadura de Nilfgaard, mas foi aquela parada que a gente falou, né, também. Tá batido, ninguém mais aguenta falar dessa armadura. E foi que a gente fala, tipo, pô, beleza, o total de 0 pessoas gostaram, mas não foi uma coisa que, tipo, a gente ficou, nossa, realmente isso tá me incomodando muito vendo o episódio. É só, tá feinha. Exato. Mas tá bom. Dá pra mudar na segunda temporada. Vai mudar. Sei lá, Nilfgaard é uma terra grande, Exato. deve ter um estilista novo pra fazer uma armadura nova. Assim. Exato, não, exatamente. Concordo. E eu gostei muito que a Lauren tinha falado em algumas entrevistas que ela queria que o mundo de The Witcher não fosse uma coisa, tipo, dark o tempo todo. E eles mostraram muito bem nesse episódio que a gente teve cenas com diferentes tipos de filtros, diferentes cenários, alguns mais dark, alguns mais coloridos. Diferenças de tons de cinza, de acordo. Nossa, aquele contraste de cenário de quando o Geralt entra na casa do Stregobor. É muito assim, tipo, brilhou o sol. Tipo, vai. Eu achei isso muito maneiro, porque quando a parada é fantasiosa, assim, pesado, por exemplo, que a gente vai falar mais pra frente, o Brooklyn é um excelente exemplo disso, a gente percebe que é uma coisa carregada de magia, né? De, tipo, a ambientação ficou parecendo real, que você... Nossa, você tá aqui caindo nessa magia junto com a gente, sabe? É tipo isso. E eu acho isso muito bom, quando dá essa sensação de, tipo, nossa, você saiu de um ambiente e foi pra outro e você percebe que aquilo, caraca, isso daí é... Que, tipo, claramente aquilo é uma ilusão, que não deixa dúvida alguma, ainda mais por ser quem é o personagem, né, que vai conversar com ele. E a questão da trilha sonora, eu fiquei arrepiada, inclusive eu tava falando, metade do fato de eu ter chorado igual uma condenada com as partes de Sintra foi a trilha sonora. Foi, tipo... Era de arrepiar, gente. Não, acho que todos os episódios, né? Eu acho que vocês dois também vão concordar que todos os episódios a gente vai estar elogiando as trilhas sonoras, porque... Tá. Não, a trilha sonora, se prendendo a esse primeiro episódio, assim, tá fantástica. Eu queria muito comentar de outras trilhas sonoras, mas vamos guardar para os outros episódios. Mas tá realmente muito bonita, combina com a cena. E tá... Tá lindo, tá lindo. KFODA. Pra finalizar, eu gostei bastante que frisaram o destino, né? E eu achei isso bom, porque... Eu achei que frisaram até um pouco demais, né? Ficou um pouco talvez porque, tirar a parte da Renfrey do destino exato. A Renfrey ter pesado no destino foi uma coisa tipo... Amiga, não, você não. Sabe? Porque você a tá Renfrey, perdido no rolê falando de destino. Ela teve 2 abordagens de destino diferentes. Foi a primeira, que ela era destinada a ser
a criança amaldiçoada. E a segunda, quando ela já fala da Ciri, tipo... Você fala, gente, você podia ter mantido o assunto do destino só na sua... Fica na equipe Rocket na sua aí, casinha. sabe? Fica o destino da equipe Rocket. Não precisa passar pro destino da outra menina. Foi um bromation, Aí essa parte eu falei, foi uma saladinha ali beleza. que aconteceu, uma saladinha de fruta ali. Eu acho que esse episódio sofreu também por causa das regravações. E porque eles tiveram que reescalar alguns atores. E esse episódio teve muitos cortes. Dá de ver que a parte de Blaviken teve muitos cortes. É brusco, né? Ficou brusco. Tipo, porque a gente sabe que, por exemplo, teve filmagens com a madraça da Humphrey. Que tinha a atriz que fazia a ideia e tudo mais. E não apareceu disso. Então, imagina o tanto mais de coisa que foi gravado e foi cortado. E é por isso que eu acho que dá essa sensação de que a gente não... Eu, pelo menos, assim, quando eu leio os livros, eu sinto muito pela Humphrey. Eu fico tipo, meu Deus, não deu pra mostrar o real background dela. Ali eu tava tipo... Ok. Poxa, sinto muito por você, mas vida que segue. A parte que ela vai beijar o Geralt mesmo ficou tão, tipo... Away. Oi? Tipo... No começo eu achei que eles iam cortar totalmente. Porque eles têm o papo, vai embora. Tá, beleza, não vão transar, tá ok. Porque a mulher aparece de novo, eu fiquei tipo, amiga... Tipo, para, colega. Tá feio. Tá tudo bem. Para que tá feio. Achei... Realmente, assim... Minha decepção foi Mal Menor. E pra mim, todas as coroas vão pra o começo do Saque de Sintra, né? Que a gente vai ver mais Saque de Sintra mais pra frente na temporada. Sim. Não, Sintra foi tipo, bom. E eu acho que, tipo... Fiquei chateada com o Alex Sakharov. Fiquei sim. Porque ele não costuma fazer isso. E ficou uma certa bagunça. Porque os eventos realmente pareceram simultâneos. Ponto positivo real pra Sintra. Ponto negativo foi pro Mal Menor. E último adendo. Só vai. Opiniões de vocês da Kikimora. Kikimora? Eu achei um pouco fake. Eu gostei. Eu fiquei incomodada real com o cenário de trás. Eu não cheguei a ficar incomodado. Eu achei que a criatura ficou bem feita. Assim, eu estranhei porque não era a imagem que eu tinha na minha cabeça de uma Kikimora. Eu achei, exato, achei uma Kikimora muito humanoide. Pelo nome, eu imagino alguma coisa puxada mais pro insectoide. Um aracnídeo, sei lá, uma... Isso, uma coisa nesse âmbito. Então, quando eu vi desde aquilo mostrar as imagens e tal, aquela cabeça humana que lembra um tronco humano, eu fiquei meio assim, tipo, a cena eu gostei bastante, mas a imagem da criatura com o que eu criei na minha cabeça quando eu li, não... Isso é particular, claro, né? Não é uma coisa que eu acho que tenha encaixado. Mas eu gostei da cena. Ok. Então, galera, o que vocês acharam? Bom, média ou ruim esse episódio? Eu achei na média. Só do primeiro episódio, tá, galera? A gente vai comentar dos próximos episódios individualmente também. Então, se você quiser ver as nossas opiniões, já se inscreve no Megascópio pra poder ver todas as opiniões dos próximos episódios. Acredito que no final a gente vai fazer também um recap da temporada inteira como um todo, né? Porque vocês podem ver que as nossas opiniões que se aplicam ao primeiro episódio não necessariamente se aplicam aos próximos. Exato, né? Exato. É isso? Graças a Deus as coisas melhoram. Amém, glória, que o primeiro episódio foi uma exceção pra mim. Então, galera, o que vocês acharam? Média? Esse episódio tá na média, então. Tá, pra mim tá na média. Sintra salvou. Tá na média. É um episódio, assim, que eu colocaria médio pra bom, porque tem esses poréns no episódio. Mas é um episódio que ainda assim te deixa muito hypado pra você continuar assistindo. Sim. Os efeitos são muito bons desse episódio, no geral. Achei ok. Eu achei tá na média. Tá na média. Não, tá na média, assim, tá tipo tem os pontos da história e tal. 3 estrelas de 5 pra mim. 3.2, eu dou um 3.2. Tá. Mas então é isso, galera. Um beijão pra vocês. Não esqueça de deixar o like se vocês gostaram do vídeo. Compartilha com os amigos, tá? E... Valeu, galera. Beijo. Até a próxima.